Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens Paiva. O telefone tocou. O feriado de 20 de janeiro de 1971 é um dia que não tem fim. Demoramos para entender por que esse dia existiu e foi daquele jeito. Depois de caminhar na orla, meu pai se deitou no sofá do escritório de casa, acendeu um charuto e começou a ler jornais. Minha mãe lhe fez companhia. O telefone tocou, pouco depois das 10 da manhã. A voz de uma mulher pediu nosso endereço para entregar uma encomenda do Chile. Ele não notou nada de anormal e deu. Meia hora depois, 6 sujeitos armados em trajes civis cruzaram o quintal. Tensos, como se invadissem um aparelho subversivo. Entraram pela porta dos fundos da casa de esquina. Cruzaram a cozinha, apontando metralhadoras para a empregada, Maria José. Mandaram erguer as mãos. Calma, calminha. Meus pais, ambos com 41 anos, estavam lá, de maiô, prontos para ir à praia. A empregada entrou, pálida. Disse para o meu pai que tinha uns homens querendo falar com ele. Ele saiu. Minha mãe continuou a ler o jornal. Ele voltou, escoltado por 2 militares com metralhadoras, e disse: Amorzinho, fica calma. Ele pediu para baixarem as armas. Meu pai os apresentou à minha mãe, de um em um. Disse que eram nossos hóspedes e que a casa estava à disposição. Era aparentemente o mais calmo de todos. Perguntaram quem mais estava na casa. Minha mãe explicou que só crianças. Foram todos para a sala. Minha irmã Babil percebeu o barulho. Foi até lá. Minha mãe a acalmou e a convidou a se sentar. Perguntaram dos outros. Sim, meu filho, um garoto, está dormindo. Fecharam todas as cortinas e janelas da casa. Tomado o aparelho, fizeram perguntas, trocaram informações por rádio, até informarem que o levariam para prestar um depoimento. Coisa de rotina. Ele pediu para se trocar. Subiu com 2 agentes. O resto da família ficou na sala. Ele se vestiu acompanhado pelos 2, colocou terno e gravata. Minha irmã Nalu chegou com Cristina, enteada de Sebastião Neri, também deputado cassado. Deram uma paradinha em casa, pois iriam à praia depois. Não entenderam o que acontecia. Nalu subiu e viu meu pai se vestindo. Estranhou o figurino formal para um dia de sol e feriado. Pediu uma camisa emprestada para fazer de túnica, um hábito das minhas irmãs. Ele emprestou, desceu, papeou ainda com Cristina, mandou lembranças ao padrasto. Ele colocou um relógio no pulso, umas cadernetas no bolso. Foi com 2 agentes dirigindo o Opel da minha mãe. 4 sujeitos ficaram em casa. Um deles disse se chamar Dr. Stockler, especialista em parapsicologia. Minha irmã Eliana chegou da praia. Estranhou a casa toda fechada, cortinas e janelas fechadas. Ao entrar, minha mãe logo lhe informou o que acontecia. Acordei depois de tudo isso. Fui sonolento ao banheiro, escovando os dentes. Percebi um intruso no corredor, que vigiava pela janela do 2º andar o movimento da rua. Cumprimentei-o com a cabeça. Ele era quieto, sempre ficava no 2º andar. A cada 6 horas, esses homens eram substituídos por outros 4. Para mim, eram sempre os mesmos. A memória não é apenas uma pedra com hieróglifos entalhados. Uma história contada. Memória lembra dunas de areia, grãos que se movem, transferem-se de uma parte a outra, ganham formas diferentes, levados pelo vento. Um fato hoje pode ser relido de outra forma amanhã.
Memória é viva. Um detalhe de algo vivido pode ser lembrado anos depois, ganhar uma relevância que antes não tinha, e deixar em segundo plano aquilo que era então mais representativo. Pensamos hoje com a ajuda de uma parcela pequena do nosso passado. A prisão do meu pai, como a da minha mãe e da minha irmã, com o tempo ganhou outro significado, outras provas, testemunhas, releituras. Quando desci a escada, não encontrei um ambiente de terror. Estavam todos calmos, calmos até demais. A casa parecia na rotina. Ninguém comentava a presença daqueles estranhos não fardados, então, sem armas, jovens, de boa aparência, educados até. Era comum ter em casa gente desconhecida espalhada pelos cômodos, especialmente num feriado. Mas não estavam com roupas de praia. No fundo, pareciam encabulados. Era como se a família tentasse seguir a rotina e eles percebessem que, na verdade, aquela era uma casa comum, não um aparelho. O telefone tocava e era um dos sujeitos, militar 1, quem atendia, com o telefone preto de laca na mesa de centro da sala. Telefone que ficava no escritório e tinha um fio enorme esticado. Perguntei à minha mãe: "O que está acontecendo?" "Nada, filhinho. Você já tomou o café?" "Quem são esses caras?" Ela disse que eram fiscais. Depois disse que vieram detetizar a casa. Criativa. A ordem era levar todo mundo que aparecia. E num feriado, num dia de praia, apareceria todo mundo. Levaram garotos amigos das minhas irmãs que apareceram. Apareceu o Nelson, filho de um casal amigo dos meus pais, e o levaram preso também. Foram todos pro doicode. O almoço foi servido. O clima era de apreensão, não tensão. Minha mãe então ofereceu um almoço. "Vocês estão servidos?" Eles ficaram sem graça. Aceitaram. A empregada dizia: "Tô uma pilha de nervos. Minha mão não para." Nós da família almoçamos na mesa. Eles espalhados pela casa. Minha mãe falou trivialidades. Falamos trivialidades. "O que tem de sobremesa?" "Abacaxi." Todo dia tinha abacaxi. Não sei porquê, mas implicamos com abacaxi. Como sempre tinha abacaxi, cantávamos em coro batendo na mesa: "Abacaxi, abacaxi, abacaxi." Nunca tinha sorvete, torta, doces mineiros, crepes. Nem açúcar tinha em casa, nem refrigerante. Tinha suco sem açúcar, com adoçante. Minha mãe, obcecada pela forma física, sabendo a origem italiana de todos nós, nos ensinava desde cedo a odiar gordos, desprezar barrigas, ignorar doces e a experimentar as maravilhas de uma laranja, maçã, pera, mexerica e de um abacaxi. Saí na surdina. Fui jogar bola na praia, sem ninguém perceber. Bem em frente, no posto 11, tinham quadras de areia de vôlei e futebol. As de vôlei ainda estão lá. Não cabe mais um campo de futebol. O mar, quando bate na praia, é bonito. O mar subiu. A larga faixa de areia de Ipanema, Copacabana, Leblon, diminuiu. Era um longo caminho a ser percorrido entre a calçada, a areia fumegante e a areia úmida. Corria-se como um atleta para cruzar a zona morta, faixa de praia em que ninguém ousava se deitar. Jogar futebol de areia no Rio de Janeiro é para superatletas. Em Santos, a areia é dura, joga-se muitas vezes de tênis ou até de chuteira. No Rio, o pé afunda, o jogador fica atolado, a bola não rola numa trajetória lógica, pipoca, imprevisível, irracível, incontrolável. Na frente de casa, rolavam peladas entre crianças, jovens, por vezes um combinado entre adultos e crianças. Por vezes era um contra um debaixo das traves, outro chutando.
E aos fins de semana, partidas animadas com torcidas entre os times de futebol de praia, com camisa, rivalidade, disputas acirradas. Nada a ver com o beach soccer jogado hoje. Era o mesmo futebol do gramado, 11 contra 11, sobre a areia, descalços, de camisa e calção. Nos anos 60, alguns jogos eram até transmitidos pela TV Rio, de times como Lá Vai Bola, Dínamo, Radar, Real Constant, Copa Leme, que mobilizavam os moradores do bairro. Alguns jogadores, como Júnior e Heleno de Freitas, foram revelados na praia. Na frente de casa, um par de traves era o ponto de encontro, e lá se decidia na hora o que fazer. As regras também eram decididas na hora, os times escolhidos na hora. Cheguei e havia 2 garotos. Como estávamos em 3, seria um no gol e 2 disputando a bola. Quem não fizesse o gol trocava de posição com o goleiro, que ia para a linha. Mais chutes que dribles, como nos jogos de areia fofa. Um jogo preguiçoso, sob o sol abrasador. Eram 2 garotos que moravam na rua, 2 irmãos, dos que me chamavam de Viga, cujo pai tinha uma Kombi e nos levava ao Maracanã. Na minha casa, detetizadores e eu nas areias, chutando uma bola pesada, sem correr muito. Eu amava aquele Rio de Janeiro. Minha família a amava. Quem não amava? Melhor coisa da vida, nossa mudança para lá. Olha o espaço, a vista, a quantidade de amigos que tenho. Como é fácil fazer amigos na rua, na praia. Vou e volto de busão para a escola. Aqui, a criançada, rica ou pobre, anda de busão. Eu nado, bicicleta, bola, jogo aqui, na cruzada, na rua, no clube, em outro clube, onde tiver uma quadra. Jogo futebol de salão, de areia, de terra, jogo no gol, na linha, descalço, de tênis, e moro nas quadras do Mengão, o primeiro time de coração. Voltei para casa e levei uma dura de um dos detetizadores. Perguntou onde eu estava. Como assim onde eu estava? Quem é você para me perguntar onde eu estava? Eu estava, como sempre, ali em frente, jogando bola. É meu direito, é a minha praia. É feriado, férias, não tem aula. Ninguém me impede de ir à praia. Só atravessar a rua com cuidado. Ela é de todos. A minha resposta foi tão surpreendente que ele não falou nada. Me olhou com uma cara do tipo: você não tem a menor ideia do que está acontecendo por aqui, não é, garoto? Minha mãe viu tudo aquilo e teve a ideia. Me fez subir com ela no quarto como se fosse me dar uma dura. Me perguntou como eu consegui sair. Caminhando. Por onde? Pela garagem. Escreveu um bilhete pequeno, colocou numa caixa de fósforo e pediu para eu entregar à vizinha, Helena, e que ninguém me visse. Pelo tom de voz, senti que era uma ordem não questionável e uma missão facílima de ser realizada, garoto. Não pensei 2 vezes. Poderia pular de um muro para o outro, mas eu seria visto. Priorizei a segurança e a eficiência da minha primeira ação efetiva contra a ditadura. Nossa casa ficava na esquina da Almirante Pereira Guimarães com a Delfim Moreira. O portão de entrada era na Guimarães, o da garagem na Delfim Moreira. O endereço era Delfim Moreira 80. Ainda existe. Não a casa, o endereço. Um prédio preto de poucos andares, construído no boom imobiliário que desfigurou o Leblon nos anos 80. Um edifício escuro, que lembra um caixão, com um jazigo, uma pedra preta em frente, e que ficou anos em reforma, corroído pela maresia. Sei porque toda vez que passo em frente dou uma boa olhada. Olá, casa antiga. Olá, antigo garoto. Fui pela Afrânio de Melo Franco, que tinha uma turma da pesada, a mais violenta do bairro. Era numerosa e temida por todos. Por vezes quebravam um bar, uma boate, um segurança. Saía no jornal.
jovens de classe média fazendo arruaças. Todos comentavam. Iam para a delegacia da própria Afrânio. Todos tinham pais influentes que os libertavam para a próxima arruaça. A minha turma, da Almirante, nem se comparava com essa. Entrei na San Martín, já fui assaltado uma vez ali. Quer dizer, uns garotos da favela do Pinto me cercaram. Eu estava de bicicleta. Queriam a minha grana. Eu tinha uns trocados no bolso da camisa. Ficaram nessa. Dá o dinheiro, não dou. Dá o dinheiro, não dou. Cara, qual é? Qual é você? Não dei o dinheiro. Ponto final. Qual é? Ainda existia respeito entre os moleques do bairro. Nunca me assaltaram, apesar de eu ser um dos riquinhos que moravam na área cercada por 2 grandes favelas. Entrei correndo pela Almirante. Passei pela casa dos meus amigos sem parar. Passei voando pelo predinho em que morava o Fabinho, cruzei a Kombi que nos levava ao Maracanã, pela casa do Nando Buco, pelo sorveteiro que ficava no meio da quadra, pela sauna, que no Rio é chamada de termas. Fui desacelerando, encostando nos muros das casas, passei pela garagem do Eltis, que servia de gol e cuja vidraça quebrei umas 5 vezes com o poder do meu chute. Era quebrar e correr, e esperar à noite o esporro da minha mãe, e pagar varrendo sua calçada. Mas Eltis era gente boa. Parou de reclamar a partir da 3ª vidraça quebrada. Então toquei a campainha. Abri a caixa e li o bilhete. Veio a Helena, tia Helena, mulher do Eltis. Minha mão tremia. Minha mãe pediu para te entregar isso. Entrega a caixa e corre. Tentando entender o que estava escrito num bilhete dobrado num papel de pão. Rubens foi preso. Ninguém pode vir aqui, senão é preso também. Cena de que a memória guardou detalhes, segundo a segundo, do ritmo cardíaco à temperatura do asfalto, da brisa quente do mar, do tempo que tia Helena demorou, da sua surpresa ao me ver e ao ver meu desespero. Rubens foi preso. Por quê? O que ele fez? Ninguém pode vir aqui, senão é preso também. Papai foi preso. Papai sempre tem problemas. Papai é um político perseguido. Desde que me entendo por gente, papai tem problemas com gente poderosa. Foge, reaparece, se esconde. No Brasil, muitos têm problemas. Papai uma vez nos explicou. Os gorilas, como ele chamava os militares. Como muitos os chamavam. Tomaram o poder porque não queriam reformas que ajudassem aos pobres. Assim nos explicava. Eu adorava a alusão de que aqueles caras que apareciam fardados de óculos escuros na TV e mandavam no Brasil eram gorilas. Toda vez que passo pela Afrânio, imagino a cena. O garoto de 11 anos, em 1971, correndo desesperado num inocente dia de praia, voltando para casa em pânico, para os braços da mãe, sabendo que o pai foi preso. Cruzei aquelas árvores, cruzo sempre quando vou ao Rio. Algumas árvores da Afrânio estavam lá naquela época. Andando pelo Leblon, refaço esse percurso, com o coração na mão, relembrando os passos, revivendo aqueles dias inacreditáveis de um destoante verão carioca. Por muitos anos, as traves em frente de casa mantiveram um rabisco que fiz na infância, MRP. Por muitos anos, fiz questão de checar se o rabisco ainda se mantinha na década de 70, 80. Mataram o RP, mas o MRP resistia. Por alguma razão que eu não sei explicar. A faixa de areia das praias cariocas encurtou. Minhas traves não estão mais lá. Levaram a madeira pintada de branco com o rabisco MRP. Reciclaram. RP e MRP não resistiram ao tempo. Hoje há apenas redes de vôlei. Na orla em frente, o quiosque do baixinho, coco, biscoito Globo, servidos não por um baixinho,
mas pela minha amiga Juliana. Em 1971, pulei um muro que não existe mais e corri na direção da Afrânio. Cruzei 4 palmeiras. Delfim Moreira 90, um prédio grande, dos antigos. Delfim Moreira 106, outro predinho antigo. Delfim Moreira 120, prédio baixo que com certeza estava lá quando percorri o caminho. Janelões grandes na sala. Prédio velho de 3 andares. Delfim Moreira 130, outro prédio pequeno, outra testemunha. Viro na Afrânio em direção à lagoa. Predinhos geminados de 4 andares, bege, com janelões na sala sem varanda e 2 quartos com janelas de treliça de correr. Uma paisagem constante no Leblon antigo. Leblon tombado. Afrânio 42, um edifício chamado Paul Klee. Que nome surreal para um prédio. Muitas amendoeiras pelo caminho. Estão lá há décadas. Dão os coquinhos com que a molecada do bairro guerreava, que não são coquinhos, mas amêndoas verdes que nunca amadurecem. Árvores em simbiose com a trepadeira jiboia ou era do diabo, cuja folha parece um coração, que sobe como uma espiral cobrindo o caule. Algumas figueiras também por ali. Na esquina da Afrânio com a San Martín, cruzo onde tinha as casinhas da Praça Almirante Belfort Vieira, que não é mais praça, mas um largo. O prédio baixo e antigo do Fabinho virou um prédio amarelo de 12 andares. Demoliram o pequeno prédio e a sauna, ou termas, para construírem outro gigante. A casa do Fernando Pernambuco também virou prédio de 12 andares, construído na mesma época. Ainda tenho dúvidas se o sobrado do Eltis, que ficava na Almirante Pereira Guimarães 12, virou o mesmo prédio que tomou a nossa casa de esquina. A garagem dele, o portão de madeira que servia de gol, é exatamente onde fica a garagem do prédio. Os canteiros em que jogávamos bola de gude ainda estão lá. Para quem passa hoje, é uma calçada qualquer. Para mim, por aquelas ruas fui também incrivelmente feliz. Por aquelas ruas, minha família, minhas irmãs, sobretudo meu pai, que se deslumbrou desde o primeiro dia com o Rio de Janeiro, santista que encontrou a cidade praiana cosmopolita, foram felizes. Não fecho os olhos para o fato de que, cada vez que visito aquelas ruas, naquela quadra, elas não são as mesmas. Como olhar para as mesmas ilhas cagarras na orla da Zona Sul, ilhas que ficam diante das praias de Copacabana, Ipanema, Leblon, Pepino, Barra e Recreio. Arquipélago de 7 pequenas ilhas e rochedos inabitados, sem reparar que elas também se transformam. Do Alto Leblon, elas têm um formato. Do Jardim de Alá, na fronteira entre Leblon e Ipanema, outro. O grande rochedo fica ao centro, e à distância ela se parece uma ilha só. Caminhando até o arpoador, no final de Ipanema, o arquipélago muda de formato. As ilhas se mostram separadas. O grande rochedo, a ilha Cagarra Grande, de 80 metros de altura. Não fica no meio, como me acostumei a ver diariamente da janela daquele pequeno sobrado da Delfim Moreira 80. Como a Grande Mãe. Aliás, a ilha Cagarra Grande é a mais distante. Todo carioca percebe numa simples caminhada a mudança do formato de algo que de longe parece um bloco sólido. O que vemos não é bem o que vemos. Por isso, como muitos, escrevo o que já vi. Depois de entregar o bilhete, entrei transtornado em casa, pulando o muro vizinho, pelo mesmo caminho que saí. Os tais agentes de dedetização tinham prendido meu pai. Ninguém podia vir aqui, senão era preso também. Na sala, minhas irmãs jogavam cartas com 2 agentes, espalhadas pelo sofá e pelo chão, usando uma mesa baixa de centro. Todos estavam calmos. Eles não pareciam maus, não pareciam vilões, não pareciam com ódio.
Eram até educados. Não pareciam dominar a nossa rotina, não pareciam algozes, carcereiros, pareciam convidados. Não pareciam eficientes, pois não perceberam minha ausência momentânea. Se o inimigo era aquele, não demonstrava. Nós tínhamos direito de ir e vir dentro de casa. A calma se transformava quando tocava o telefone. Um atendia numa extensão, e minha mãe era obrigada a falar sob a vigilância de outro. Respondia secamente aos amigos que ligavam para saber da programação do feriado. Ele não está, ele saiu, ele viajou, ele não voltará. Os amigos do outro lado estranhavam. Eunice, o que foi? Como não está? Combinamos de ir à praia. Como viajou? Íamos jantar hoje. Como saiu? Para onde? Nesse calor, nesse sol? A frieza da minha mãe não foi ensaiada, não seguiu um manual da esposa do guerrilheiro urbano, do terror. Foi intuitiva. Ela foi esperta, seguiu uma mágica intuição. Nunca pensou no que falar, falava simplesmente, e sempre observei com atenção, pois o que falou sempre fez sentido, em entrevistas, em coletivas, em ambientes tensos, com detetizadores da militância contra a ditadura, na de direitos humanos, nas reuniões da anistia, com índios, com Sting. Era o bom senso materializado, era invejável. E tentei imitá-la em vão por toda a vida. Nas entrevistas mais intrincadas que dei, sob um bombardeio de perguntas dúbias, em que se esperava de mim a opinião de familiares vítimas da ditadura, a opinião do jovem escritor, a opinião do formador de cabeça. Imaginava o que minha mãe responderia, qual a sua, a nossa luta, a luta de todos, a luta por direitos, a luta por justiça, o que quer a humanidade, qual a sua opinião. Sua frieza acendeu o alerta. Como Rubens sumia assim num dia que deu praia? Liga de novo. Eunice está estranha. Não parece a Eunice calorosa de sempre. Será que ligamos certo? A suspeita se confirmou. Rubens foi preso. Rubens foi internado. Rubens estava na mira. Todos estavam. Era a ditadura. Já tinham prendido velhos intelectuais, editores, jornalistas, humoristas, professores, sindicalistas, deputados, militares, cantores, músicos, atores, diretores de teatro, de cinema, escritores, estudantes, padres, freiras, juristas, freis. Tinha escuta telefônica por todo lado, interceptação de cartas e telegramas. O cerco estava apertado. Rubens caiu. Rubens foi internado. A rede de amigos foi contatada. O alarme tocou. Alguns fizeram as malas e se mandaram para o aeroporto o mais rápido possível. Exilados foram informados. Correspondentes estrangeiros também. Rubens? Logo ele? Era contra a luta armada. Era um ex-deputado caçado. Nem era comunista. Era carta fora do baralho. Mas caiu. Foi internado. O tempo em casa não passava. Serviam-se lanchinhos, sucos. Eu não vi nenhuma arma. Sei que entraram com metralhadoras em punho. Sei que por um tempo todos estiveram na mira de revólveres. Sei que, a pedido da minha mãe, guardaram-nos depois de um tempo, numa sacola que ficou debaixo da escada. Só sei que quando acordei, não vi nenhuma arma. Passei a noite entediado, jogando o botão sozinho, narrando a partida como uma transmissão de rádio. Da janela, viam-se as pichações sob cal, feitas durante a visita do banqueiro americano um ano antes. Era em vermelho, apressadas, fora Rockefeller. Picharam todo o Leblon. Muitos nem sabiam quem era, e por que não queríamos a presença do bom amigo americano, governador de Nova York, milionário, republicano liberal, progressista,
cuja fundação até hoje incentiva a pesquisa, curador de museus? Para onde vai o Brasil? Vão os Estados Unidos. Rockefeller veio para alinhar acordos bilaterais, refinanciar a dívida externa, investir dinheiro no Brasil, enviado pelo bom governo americano, amigo dos brasileiros. Para onde os Estados Unidos vão, o Brasil vai junto. Aquelas pichações ficaram dias nos muros das casas da Zona Sul. Os moradores que tiveram de pôr a mão na massa e na cal e repintar seus muros. Alguns moradores com raiva ou preguiça só jogaram cal em cima displicentemente. Na minha janela ainda se lia, rósea, a frase Ora, ó, F, Lé. Anos depois se soube. Foi o PCB, que não participou da luta armada, que comandou as pichações. Para o partidão, era preciso fazer a revolução por dentro do sistema, que pelas suas contradições e determinismo histórico, ruiria. Não era preciso, então, pegar em armas, mas fazer trabalho político, como pichar em vermelho fora Rockefeller, nos muros de Ipanema e do Leblon.